Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, por gentileza, para acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus, registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, a partir do primeiro versículo, para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20, começando no primeiro versículo. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias com o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que o profeta Isaías saísse da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volte, dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Amém. Podem sentar, seja à vontade. Graças a Deus, queridos e queridas, irmãos e irmãs, que nós estamos aqui para podermos meditar nesta manhã na Palavra de Deus. O tema já citado aqui pelo nosso diretor, o pastor João: a fidelidade deve ser incondicional. Amém, igreja? Você concorda com isso ou não? A fidelidade deve ser incondicional. Isso deve ser de fato esta fidelidade. Como todos vocês sabem, no ano de 2021, pelo propósito do Ministério de Mulheres dessa igreja, nós estamos pregando aí todos os meses sobre o fruto do Espírito, né? Cada mês a gente está falando sobre uma ação do fruto do Espírito na vida do crente. E agora nós já estamos na 7ª ação, que nós chamamos de fidelidade. Então hoje nós vamos falar sobre este assunto, sobre este tema importante que é a fidelidade, né? Que ela faz parte do fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito na sua vida tem fidelidade. E a fidelidade precisa ser incondicional. Mas a pergunta que surge para a gente é: mas o que significa esta palavra? O que é fidelidade? O que essa palavra tem a nos ensinar? Quando você vai para o dicionário da língua portuguesa e você pesquisa a palavra fidelidade, ele vai dizer para a gente que fidelidade é a qualidade de quem é fiel. É uma pessoa confiável, digno de crédito ou fidedigno. Então você vai pesquisar a palavra fidelidade, vai mostrar para a gente que essa palavra significa isso, né? É uma qualidade de quem é fiel, é uma pessoa que inspira confiança para todos aqueles que se aproximam e que convivem com ele, ou que por algum tempo, ainda que pequeno, possa ter um convívio. Essa pessoa inspira essa confiança. Então a fidelidade, ela é isso, ela significa confiança. E a fidelidade é algo que nem sempre as pessoas conseguem olhar para você, olhar para mim e saber se nós de fato somos fiéis, porque ela pode ser uma fidelidade que a gente pode exercê-la assim claramente para todo mundo saber, ou muitas vezes as pessoas não sabem se nós somos fiéis ou não. Muitas pessoas não conseguem saber ou identificar se nós de fato somos
fiéis, porque é uma coisa que somente você e Deus pode saber, né? Às vezes, naquela hora que você está sozinho, não tem mais ninguém perto de você, né? Naquele momento que você recebe o seu salário, vai separar o seu dízimo, naquele momento que você tem alguma coisa para fazer ou para falar, e aquilo está na sua mente, no seu coração. Mas preste atenção que eu disse assim, ó, só você e Deus. Isso significa que não é só você que sabe. Eu posso não saber, o seu cônjuge pode não saber, as outras pessoas podem não saber, mas Deus sabe, porque Deus, ele é onisciente. E Ele sabe até aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, que não falamos ainda, que não expressamos ainda. Deus, Ele já sabe, porque Ele conhece a mente, conhece a intenção do coração das pessoas. E uma pessoa, ela pode demonstrar fidelidade, mas pode não ser fiel. Ela pode demonstrar, ela pode ter aparência de fidelidade, mas ela pode não ser uma pessoa fiel. Por exemplo, um amigo pode dizer assim: eu sou seu amigo fiel, e está ao seu lado, e acompanha você, e conversa, e te ajuda, mas quando chega no momento que você passa por um grave ou sério problema, é aí que você consegue identificar o tamanho da fidelidade dos amigos, das pessoas que estão à nossa volta, e muitas vezes dizem que são fiéis, né? Companheiros fiéis, amigos junto com a gente, e muitas vezes não são. Mas uma coisa é certa: a nossa fidelidade, ainda que algumas pessoas não possam ver e não possam saber, ela precisa ser conhecida de Deus. Porque quando eu exerço a fidelidade dentro do meu coração, o íntimo da minha vida, Deus sabe que eu sou fiel. Deus sabe se você é fiel, porque Ele conhece a nossa vida em todos os sentidos. Olha um exemplo de Ezequias. Ezequias, um homem aqui, a gente vai perceber que era um servo de Deus, era um rei de Israel, né? Um homem que começa a reinar muito novo, ainda com 25 anos, ele começa seu reinado, e ele reina por 29 anos. Seu reino de Israel, ou seja, até os 54 anos de idade. Ele está lá como rei de Israel, servindo a Deus. E o que eu acho interessante é que Ezequias teve aprovação dentro de Deus em tudo que ele fez no seu reinado. Ele foi aprovado por Deus. O reinado dele foi fiel a Deus. Seu trabalho, as suas ações, elas demonstraram fidelidade. Tanto é que na conversa dele com Deus é denotada esta fidelidade. E quando ele começa a falar com Deus, ele vira aqui para a parede, começa a conversar e fala: Senhor, lembra-se de que eu andei diante do Senhor com fidelidade. Aleluia, Jesus. Lembra-se de que eu andei diante do Senhor com fidelidade na minha vida. E o texto, irmãos, vai mostrar para a gente que quando ele conversa com Deus, quando ele fala, não que Deus não estivesse lembrando, mas que ele tem aquela conversa sincera e franca no fundo do seu coração com Deus, ele fala da sua fidelidade, da sua sinceridade, da sua inteireza de coração para com Deus. O profeta Isaías dá a mensagem para ele e está indo embora, e quando está lá no meio da cidade, nem está saindo ainda, vem a palavra de Deus, que ele fala assim: volta lá para falar com Ezequias, o meu servo. Olha que palavra bonita, irmãos, que a gente vai ouvir aqui. Deus mandar o profeta Isaías voltar para falar com ele, e diz que ele é servo de Deus. Vai lá e fala com o meu servo, o príncipe do meu povo. Você viu que coisa bonita? A fidelidade, ainda que algumas pessoas não pudessem ter visto, ainda que pudesse não estar expressa para que, ou exprimida para que todos pudessem ver, nós vamos perceber que Deus estava sabendo. Volta lá e fala com o príncipe do meu povo, que assim diz o Senhor. E aí começa a falar dos seus antepassados, e diz assim: ó, fala para ele que eu ouvi a oração dele, que eu vi as lágrimas dele, e que eu acrescentei aos dias dele mais 15 anos. Aleluia, Jesus. Eu imagino a aflição de espírito, né? Eu acho que tem algumas pessoas por aqui com 54 anos, né? Eu estou quase chegando lá, estou com 51,
E Ezequias não queria morrer com 54 anos, ele queria viver mais, né? Então ele fala assim: se puder dar mais uns dias aí, eu vou continuar sendo fiel, vou continuar vivendo a minha vida aqui na tua presença, como eu sempre fiz. E ele não queria morrer, ele chora, ele ora, ele fala com Deus, e Deus dá vida para ele, Deus acrescenta a vida dele, Deus dá mais 15 anos para ele viver. Você seria capaz de olhar para Deus e falar assim: Senhor, olha como eu tenho andado com fidelidade diante do Senhor? Porque Deus sabe, irmãos, se eu tenho andado, se você tem andado ou não. Ezequias teve coragem de falar porque ele sabia o que ele estava fazendo e como ele estava vivendo. Quando você vai ler a Bíblia, olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar na Bíblia alguns exemplos de pessoas que tiveram com fidelidade, mas tiveram uma fidelidade chamada de fidelidade condicionada. Sabe o que é isso, não? Fidelidade condicionada. Fidelidade condicionada é aquela que você coloca uma condição para ser fiel. Por exemplo, quando alguém diz assim: olha, eu sou um fiel, um exemplo bem básico para a gente, né? Eu sou um fiel dizimista, mas se o meu pastor fizer uma coisa que eu não gosto, eu deixo de ser fiel, não vou mais entregar meu dízimo, né? Eu sou um fiel dizimista, mas se eu chegar na igreja e o irmão falar alguma coisa que eu não gosto, eu não volto mais à igreja. Eu deixo de ser fiel porque o outro olhou para mim de cara feia, porque falou alguma coisa que eu não gostei, porque fez algo que me desagradou, então por isso eu não volto mais. Eu sou fiel na minha contribuição, mas se eu contribuir e não falar o meu nome lá na frente, eu fico chateado e não contribuo mais. Sabe, existe a fidelidade condicionada. E essa fidelidade condicionada, ela não é uma fidelidade verdadeira, ou uma fidelidade fidedigna, né? Uma pessoa fidedigna que vai ser fiel no seu propósito, naquilo que colocou no seu coração, independentemente das situações ou das circunstâncias. Nós vamos olhar aqui para Atos, no capítulo 5. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, pode ficar à vontade. Atos capítulo 5, nós temos aqui um texto aqui que mostra para a gente uma fidelidade condicionada, né? Quando você lê aqui o capítulo 5, começando no primeiro verso, fala assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés do apóstolo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu o teu coração, Satanás, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não era teu, e vendendo não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Se você olhar um pouco antes desse texto, lá no finalzinho do capítulo 4, você vai encontrar um outro homem que vai estar fazendo a mesma coisa. O nome dele é José, apelidado pelos apóstolos de Barnabé. E a igreja primitiva tinha um acordo, né? Tinha uma tradição que quem tinha propriedade, tinha posses, eles vendiam e pegavam o seu dinheiro ou parte dele e distribuía com os outros irmãos, levavam para os apóstolos, e os apóstolos faziam divisão para que outras pessoas também pudessem ser sustentadas. E aí esse homem aqui, o José, apelidado de Barnabé, ele vende a sua propriedade, o seu campo, ele pega todo o montante do dinheiro, vai ao apóstolo, diz o texto, e deposita aos pés do apóstolo, entrega lá todo aquele dinheiro da venda do seu campo. E aí por isso que começa assim, entretanto, ou mas, né? Porém, um homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, também viram aquilo acontecendo e quiseram fazer a mesma coisa. Vamos perceber aqui, irmãos, que Ananias e Safira, eles olham o que José está fazendo
e eles querem fazer, mas eles não são fiéis àquilo que eles propuseram no coração. Eles vendem a sua propriedade, não eram obrigados a entregar todo o valor da propriedade vendida para o apóstolo, a menos que eles tivessem colocado no coração o desejo de entregar. E ele chega lá e fala assim: olha, aqui está todo o dinheiro que nós arrecadamos da venda da nossa propriedade. Primeiro vai o homem, né? Chega lá, entrega para o apóstolo, e o Espírito Santo na mesma hora revela no coração do apóstolo Pedro, que fala assim: por que você deixou Satanás encher o seu coração e você reteve parte desta herdade ou dessa venda dessa propriedade? Se você não tivesse vendido, era sua; se vendeu, não quisesse doar nada, era seu, mas já que propôs no seu coração, então não poderia mentir. E aí o texto diz que quando Pedro acaba de falar, ele cai morto na mesma hora. Eles vão lá, pegam ele, levam para uma sepultura. Passado mais ou menos umas 3 horas, chega a Safira, a mulher dele. E aí quando chega, Pedro fala assim: por quanto vocês venderam a propriedade? Ela fala: por tanto. Estava combinado com o marido, não sabia que ele tinha morrido. E aí Pedro fala assim: olha, os homens que levaram o seu marido para a sepultura estão ali para levar você, e ela também é levada para a sepultura. Parece, irmãos, que eles quiseram fazer o que o outro fez, mas só para dar uma aparência de fidelidade, ou tipo assim, para ficar bem na comunidade. Eu preciso parecer que eu sou fiel, eu preciso parecer que eu sou bom, ou que eu faço como os outros fazem. Eu tenho que manter uma aparência para estar bem entre o povo. Mas não funcionou. Eles morreram. O Espírito Santo matou os dois. No mesmo lugar que aconteceu com um, aconteceu com o outro. Por isso a gente precisa ter cuidado com a fidelidade condicionada. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua segunda carta, capítulo 3, verso 5, ele fala assim, para Timóteo: alguns têm aparência de piedade, mas negam a fé. Ele fala: cuidado, porque tem algumas pessoas que têm aparência de piedade, que parecem ser, mas não são. Lá no final, nega a fé. Na hora de provar a fé, ele nega. Então a fidelidade, ela não pode ser condicionada, mas a fidelidade precisa ser incondicional. Glória a Deus. Não pode ser condicionada a uma circunstância ou alguma coisa que aconteça, mas tem que ser incondicional. Fidelidade incondicional é aquela que não importam as circunstâncias, você continua sendo fiel. Não importa o que aconteça na vida, não importa o que se passa com você, não importa o que os outros falem ou façam para você, ainda assim você continua sendo fiel. Porque a sua fidelidade é com Deus. Porque o seu negócio não é com as pessoas, não é com os irmãos. Apesar que temos um negócio com os irmãos, né? Que somos crentes, somos irmãos, somos amigos, conversamos, comemos juntos, mas na verdade a sua fidelidade, ela é de fato com Deus. Não importa o que os outros façam, importa o que falem ou se não falem com você, Deus te ama do mesmo jeito. A sua fidelidade, ela é demonstrada ainda que as palavras não apareçam, mas Deus está vendo. Olha o exemplo de 3 pessoas aqui. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias, famoso Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses homens que foram confrontados um dia pelo rei Nabucodonosor com uma estátua de ouro que havia sido levantada, e todas as pessoas tinham que adorar aquela estátua de ouro. Quando tocassem lá os instrumentos musicais, todos tinham que adorar. E a Bíblia diz que esses 3 aqui não adoraram. Isso aqui não é revolta, isso aqui não é alguém que está querendo obedecer à autoridade constituída. Eles não estão querendo desobedecer Deus, né? A lição falou sobre isso hoje. Então a gente vai perceber aqui, irmãos, que aqueles 3 jovens, eles foram confrontados, mas eles não adoraram a estátua de ouro. A proposta era: se vocês não fizerem isso, serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente.
Mas eles responderam com convicção: nós não adoraremos a estátua de ouro que levantastes e nem nos inclinaremos a ela. Aleluia, glória a Deus. Fidelidade incondicional. Não importa se eu vou morrer, não importa se vou ser lançado na fornalha de fogo ardente, não importa se tudo parece que está contra mim, né? Às vezes tem alguém que pensa, né? Parece que está tudo contra mim, tudo revolta contra a minha pessoa. Aí falo como que eu ouvi esses dias, né? Quem é você na vida do Tony? Você acha que é você o único? Né? Todos passam por lutas, por dificuldades, por dissabores, por problemas, né, que às vezes afligem a nossa vida. Então nós vamos entender, irmãos, que não importa a circunstância, você não muda o seu comportamento e não muda o seu procedimento, porque você entende que isso deve estar dentro de você, dentro da sua vida. E o que a Bíblia mostra para a gente aqui é que tem proposta de bênçãos para aqueles que são fiéis. Tem proposta de Deus de bênção na vida das pessoas que são fiéis a Ele. Há poucos dias tivemos aqui a festa dos talentos, né? Programação para arrecadar fundos aí para a construção das nossas calçadas aí da igreja, e a gente falou sobre aquela parábola dos talentos aqui, onde foi mostrado, né, claramente pela palavra de Deus, Deus dizendo assim, ó: bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Aleluia, glória a Deus. Tem promessa de bênção, irmão, tem promessa de prosperidade na vida daqueles que são fiéis a Deus. Bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente quer viver o extraordinário, o sensacional de Deus na nossa vida. Queremos comer o melhor dessa terra, como diz aquele louvor lá, né? Acho que é do Nani Azevedo, se eu não estou enganado, com o cantor, que fala, né? Comer o melhor dessa terra. Às vezes nós queremos comer o melhor dessa terra, queremos viver o melhor de Deus, mas não queremos obedecer. Não queremos viver a fidelidade necessária, exigida por Deus na nossa vida. Não queremos ser obedientes à palavra de Deus, mas queremos viver bênçãos e prosperidade. Não vai, né? Não vai. Se a gente não recuar um pouco, voltar atrás e recomeçar o trajeto da forma correta, nós não vamos viver o sensacional e o extraordinário de Deus. Agora, se a gente for fiel de fato a Ele, nós iremos viver sim, vamos viver bem aqui nesse mundo, vamos ser felizes aqui, vamos ser recompensados por Deus, e depois vamos ter ainda o quê? A vida eterna, né? Não quer dizer que você só tem que viver uma vida pobre e triste e acabada. Você pode viver coisas boas. Os discípulos falam assim para Jesus: Senhor, e nós que te servimos, o que vamos ganhar? O que ele falou? 100 vezes nessa terra, multiplicou por 100 aqui, e depois a vida é eterna. Não é possível você viver uma vida sensacional, boa, maravilhosa e ainda ir para o céu. É possível que a gente faça isso e tenha a vida eterna, né? Mas a pergunta que vem para a gente hoje é: e você tem sido fiel? Sabe por que eu estou colocando aqui essa pergunta aqui, nessa primeira pessoa para você? Porque essa mensagem já perguntou para mim. Quando eu preparava, quando eu estava lá, né, rascunhando, depois digitando, procurando textos para colocar aqui, eu fui pensando e refletindo: será que eu tenho sido fiel mesmo a Deus? Será que eu tenho sido fiel mesmo em tudo que é preciso? E aí a pergunta é: você tem sido fiel? Puxa aí na sua mente, começa a exercitar a sua memória aí e começa a pensar sobre tudo que você tem feito na sua vida. Você tem sido fiel no seu casamento? Você tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas sobre a sua renda?
Você tem sido fiel nos seus negócios que você tem feito no dia a dia com outras pessoas? E tantas outras coisas, né, que exigem a fidelidade. Será que nós temos sido fiéis mesmo como deveríamos? Será que a nossa fidelidade ela tem sido incondicional ou tem sido uma fidelidade com condições? Eu só vou fazer isso se acontecer aquilo. Ou se isso acontecer, eu não faço mais. E aí a solução é, se você encontrou algum problema, alguma falha, algo que a sua consciência trouxe para você agora, aproveite o momento da oração daqui a pouco. Abra o coração para Deus. Comece a falar com o Senhor aí no seu coração. Comece a contar para Ele as suas falhas e pedir perdão para Ele. Porque, irmãos, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia da gente deixar para trás as coisas que nos impedem, que nos atrapalham, os empecilhos, e recomeçarmos. Perdão, Deus. Eu quero recomeçar, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero viver uma fidelidade que eu ainda não vivi, ou eu quero mudar isso aqui na minha vida, que eu preciso de transformação nessa área da vida. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Mas você precisa querer e precisa falar para Deus, contar para Ele, abrir o seu coração, porque só assim nós vamos conseguir alcançar tudo isso, né, que nós queremos e precisamos de Deus. A gente olha para Jesus e a palavra vai mostrar que Ele foi fiel em tudo na sua vida. Jesus é o exemplo, irmãos, o exemplo máximo do que você pensar, né? Se a gente prega de mordomia, Jesus é fiel. Se a gente prega de diaconia, Jesus é fiel. Se a gente prega de fidelidade, vamos ver que Ele veio aqui e cumpriu fielmente a sua missão até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses, né, mostra para a gente na palavra de Deus. Então a gente vai poder olhar e entender que a Bíblia diz assim, aquele que permanecer fiel até o fim será o quê? Salvo. Aleluia. Né? Se você permanecer fiel até o fim, será salvo. O salmista do Salmo 119, verso 30, ele fala assim, Senhor, eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelos teus juízos. Escolheu o caminho da fidelidade, escolheu o caminho de observar aquilo que Deus deseja e almeja dele. E o meu desejo é que seja também essa a sua escolha nesta manhã. Que esta seja a escolha do seu coração a partir desta manhã, meu querido irmão, querida irmã. Que Deus te abençoe, que Ele te conceda condição de ser ainda mais fiel do que você já é, que você possa melhorar em muitas áreas da sua vida. Amém? Eu gostaria de orar por você e com você. Você pode ficar em pé, por favor?